Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas volta a prever crescimento da economia em 2017. O avanço da agropecuária foi o destaque, mas a recuperação da indústria e dos serviços também favoreceu a retomada econômica no ano passado. A Bolsa mantém o ritmo de alta. Num dia de novo recorde acima dos 87 mil pontos, o Ibovespa recuou no final do dia, mas registrou um pouco abaixo. Um novo recorde, mas um pouco abaixo dos 87 mil pontos. O ministro da Fazenda disse que a reforma da Previdência continua no foco do governo e que não há medida alternativa, mas que a intervenção na segurança do Rio de Janeiro era necessária e urgente. O cenário econômico está no ar. Depois do índice de atividade econômica do Banco Central divulgado na segunda-feira, que apontou o crescimento de 1,04% da economia brasileira em 2017, ou seja, superando a recessão, hoje foi a vez do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas reafirmar a retomada da economia no ano passado. Com o avanço da economia, o país supera essa recessão dos anos de 2015 e 2016, e volta a ter crescimento econômico objetivo. Vamos lá, nós temos o dado ali, 2017, portanto, agora, essa é a previsão do monitor do PIB, os dados oficiais do IBGE só em março, só no dia 1º de março, mas está aí. Se a gente fizer uma comparação com 2016 e 2015, em 2015 uma queda de 3,5% do PIB, tinha sido maior, de 3,8%, foi revisado um pouquinho menor, 3,46% em 2016, era de 3,6%, ou seja, também uma revisão para baixo, mas ainda assim nós estamos falando de retração do PIB nos 2 anos seguidos, de forte retração. E agora, 2017, se confirmar o número agora da Fundação Getúlio Vargas, nós teremos um crescimento de 1% do PIB. Vamos lá para fazer uma comparação com os anos anteriores. Está ali, olha, de 2012, uma alta de 0,92%, o PIB cresceu. Esses são números objetivos, são números já confirmados do IBGE. 3% em 2013. E aí o começo da recessão brasileira, o começo das notícias ruins da economia, da retração econômica. Cair de 3% no ano para 0,5% em 2014, o problema não começou em 2015, começou em 2014. E aí em 2015 a confirmação da economia ruim, então a queda também vermelha ali, você percebe pelo gráfico vermelho em 2016, e agora essa previsão do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas com um crescimento de 1% agora. É um pouquinho menor do que o 1,04% da prévia do PIB do Banco Central divulgada na segunda-feira, ou seja, 1,04% lá, 1% agora pela Fundação Getúlio Vargas. Mas nós temos um outro dado ali, o que puxou ali, segundo a Fundação Getúlio Vargas, o crescimento da economia. A agropecuária, que foi responsável pelo crescimento do PIB lá no primeiro trimestre de 1%, cresceu 12,8% no ano passado, a extração mineral 4,5%, e a indústria, para você ter uma ideia, cresceu 1,8%, mas olha o tamanho da recuperação da indústria relativa a 2016, um avanço de 7,3 pontos percentuais. Isso é extremamente importante porque o crescimento, embora seja de 1,9%, no final, houve uma recuperação do ano anterior, onde tinha havido, na verdade, uma retração da indústria nos 2 anos de crise, sobretudo em 2016. E tem um outro dado agora, que é quando a gente fala sobre investimento. E nós temos essa tela que mostra claramente, formação bruta de capital fixo é uma expressão do mundo econômico, mas isso quer dizer investimento, é um medidor de investimento. É quando uma empresa, por exemplo, reforma o galpão, quando ela adquire um novo galpão, compra novas máquinas, novos caminhões, enfim. Para você ter uma ideia, em 2016 houve uma retração, ou seja, uma diminuição da formação bruta de capital fixo em 10,3%. Ainda este ano, no final de 2017, a retração ainda é de 1,9%, só que avançou 8,4 pontos percentuais. Ou seja, há uma recuperação também nesse item de investimento, um medidor de investimento, a formação bruta de capital fixo. O nome é pomposo, é uma questão muito técnica e econômica, mas é exatamente isso. É compra de novas máquinas, é reforma de novas máquinas, é importação de novas máquinas, ou seja, tudo isso, quando se tem um investimento de algumas coisas para fazer outras, ou seja, um caminhão para transportar a produção daquele ano, ou seja, tudo isso é formação bruta de capital fixo.
e houve uma retração. O número ainda é negativo, mas isso demonstra claramente o quanto que a reta, nesse aspecto, mudou e mudou para positivo. Esse é o dado muito importante dos dados divulgados hoje em relação à economia do monitor do PIB. Importante notar que houve recuperação em praticamente todos os setores. Adicione-se a isso os exemplos que mostramos: crescimento das exportações, das importações, que tinham tido uma retração em 2016, o aumento do consumo das famílias e do setor de serviços também se recuperando e contribuindo para o PIB positivo de 2017. Os números oficiais do Produto Interno Bruto Brasileiro serão divulgados no dia 1º de março e aí sim, pelo IBGE, a gente vai noticiar aqui quando os números forem divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que a reforma da Previdência está suspensa, mas não sepultada. Que o governo não pensa em alternativas e que vai insistir no projeto no momento em que legalmente for oportuno, ou seja, quando cessar a intervenção federal no Rio de Janeiro, que proíbe qualquer emenda constitucional. E ele disse que a intervenção no Rio, ele chamou de prioritária e acertada, no momento oportuno, necessária. A entrevista foi ao jornalista José Luiz da Atena, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Você acompanha o trecho. Olha, sepultada não. Ela está suspensa até que seja encerrada a intervenção no Rio de Janeiro, que era um assunto prioritário, fundamental. Não poderia ser adiado a intervenção no Rio. Isso foi feito e teve que ser feito no momento certo. Agora, eu acredito que se nós tivéssemos, por exemplo, chegado à conclusão, num determinado momento, que não haveria votos suficientes para aprovar a Previdência, e tivéssemos, então, abandonado a ideia de propor uma reforma da Previdência neste governo, aí sim talvez pudesse justificar planos 2 ou plano B, C, ou o que for. Agora, no momento em que a reforma da Previdência está na pauta, continua sendo prioridade e, terminada a intervenção do Rio, é a prioridade número 1. Em outro momento da entrevista, Henrique Meirelles disse que não caberia ter projetos alternativos para a questão da Previdência nesse momento, que apenas a reforma é o projeto que dá sustentabilidade fiscal e financeira ao sistema de pensões no Brasil. Não, me parece justificável ter soluções alternativas para serem discutidas e, se forem aprovadas, valer por alguns meses até entrar a reforma. Portanto, eu acho que o correto agora é nós nos concentrarmos, em primeiro lugar, em aprovar todos os projetos que são fundamentais para o país, botar a economia para crescer, no devido tempo, sim, aprovar a reforma da Previdência. Parte destas medidas para garantir o crescimento econômico o próprio governo já fez, apresentando ontem ao Congresso Nacional. São aquelas 15 medidas das quais falamos ontem aqui, que prevêem a autonomia do Banco Central, as principais, a privatização da Eletrobras, a reafirmação da intenção do governo em privatizar a Eletrobras e a modernização das agências reguladoras e desburocratização de vários procedimentos, como a legislação de licitações e contratos. Uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo e do IBOPE analisou o trabalho e a situação econômica dos paulistanos em 2017 e concluiu que 1/3 dos moradores da capital paulista teve queda na renda no ano passado. A Vanessa Casalino conversa conosco da redação da TV Brasil, aqui em São Paulo também. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. A pesquisa Viver em São Paulo, Trabalho e Renda mostra ainda que apenas 10% dos entrevistados tiveram aumento na renda no ano passado. Para 37%, esse 1/3 que você falou, houve queda. E para quase metade, 47%, ficou estável. Entre os que tiveram aumento, a maioria vive no centro e na zona oeste da cidade. A maior queda no orçamento foi registrada entre os moradores da zona leste. O levantamento revela ainda que a alimentação é o principal gasto, a principal despesa para quase metade dos moradores da cidade. Depois, vem os gastos com moradia e plano de saúde, remédios e exames. Ainda segundo o levantamento, 2 em cada 10 pessoas estão desempregadas aqui na capital, uma taxa que, segundo a pesquisa, é superior à média nacional, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O celular é o principal meio de acesso à internet no Brasil. Os dados são de uma pesquisa do IBGE que foi divulgada hoje.
O número de internautas no país aumentou, mas mesmo assim cerca de 63 milhões de pessoas permanecem desconectadas. Não dá para acreditar no número, se a gente olhar que todo mundo está olhando para o celular hoje em qualquer lugar, no ônibus, no metrô, dentro do carro, que é extremamente perigoso se estiver dirigindo, mas enfim. O repórter Maurício de Almeida está no Rio de Janeiro e conta mais detalhes dessa pesquisa. Maurício, bem-vindo, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. É a falta de conhecimento que acaba prejudicando mais o acesso à internet, principalmente em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. 3 em cada 4 pessoas que responderam à pesquisa falaram que não sabem como acessar a internet. E para 14% dos entrevistados, o custo da internet ainda é muito alto e por isso essas pessoas não conseguem ter um plano de internet e não conseguem entrar na rede mundial de computadores. Apesar desses problemas, temos 116 milhões de brasileiros que usam cotidianamente a internet. Isso já representa 64,7% da população. E como não poderia deixar de ser, os jovens são os mais conectados. Entre 18 e 24 anos de idade, 85% da população está conectada na internet. E os mais idosos têm menos conexão. Com mais de 60 anos de idade, apenas 25% da parcela da população com mais de 60 anos de idade acessa a internet. As regiões norte e nordeste do Brasil são as que possuem o menor acesso à internet. No norte, 52,3% e no nordeste, 54,3%. Aqui na região sudeste, o acesso é maior, a maior região com acesso no país, com 72,3% dos moradores do sudeste conectados. E como você falou, o aparelho de celular é o principal meio para se chegar à internet. Ele representa o acesso para 94,6% dos entrevistados. E já deixou bem para trás o tradicional computador, que antes era o único meio para se chegar à internet. Apenas 63,7% dos entrevistados falaram que conectam a internet por meio daquele computador fixo tradicional. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Olha que eu sou do tempo da internet de escada. E nem faz tanto tempo assim, é só por uma questão de inovação tecnológica que no caso da internet é muito rápida. O que se tem hoje dos aparelhos celulares, antigamente você não tinha sequer num computador. E hoje essa facilidade, com rapidez, processamento. O que ainda as pessoas reclamam, e isso parece ser ainda um sentimento comum, a maior parte das pessoas, é o custo da internet no país e a eficiência dela, ou seja, os momentos de sombra que se tem, para usar uma expressão técnica dos engenheiros, sombra é aquele momento em que você está usando a internet, passa por um determinado lugar, ali ela para de funcionar, depois nos 100, 200 metros volta a funcionar, ou seja, sombra durante as cidades. Essas reclamações ainda existem. Se isso for melhorado, obviamente o acesso à internet fica melhor e mais gente vai ter acesso e cada vez melhor ainda. Bom, daqui a pouco os números do mercado financeiro, no dia de recorde da Bolsa, durante o dia o Ibovespa superou os 87 mil pontos. Eu volto em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, dia de alta no Ibovespa, em novo recorde. Vamos ali aos números, hoje está ali o gráfico do Ibovespa, todo positivo, a gente está vendo ali em relação a ontem também, ou seja, não teve queda em relação a ontem, chegou a mais de 87 mil pontos, mais de 87.300 pontos, mas fechou um pouquinho baixo ali, de 0,29%, ainda assim é um recorde, 86.051 pontos, esse é o índice Bovespa de hoje. Vamos lá, nós temos também as maiores altas hoje, o que subiu ali, vamos ver o que puxou o Bovespa para cima. Bom, esse é o dólar comercial, uma alta de 0,21 a 3,26, as maiores altas estão ali, ó, as lojas americanas, Rumo ON, Eco Rodovias e B3, ou seja, aqui da Bolsa. Nós temos uma alta de 4% no caso das lojas americanas. Ontem, você se lembra que nós tivemos uma alta expressiva, foi exatamente da Eletrobras, dada a divulgação daquelas 15 medidas e o reforço do governo da intenção justamente de privatizar a estatal elétrica. O Brasil caiu 17 posições e ficou em 96º lugar no ranking da corrupção no mundo. A posição brasileira piorou no ano passado. O levantamento é elaborado pela Transparência Internacional nesse levantamento leva em conta 180 países. Quanto melhor a posição no ranking, menos o país é considerado corrupto. A 90ª colocação no Brasil é o pior resultado do país nos últimos 5 anos, de acordo com a Transparência Internacional. Em 2016, o Brasil ficou em 79º lugar.
Com esse resultado, o Brasil está atrás de nações como Arábia Saudita, Burkina Faso, Sri Lanka, Ruanda e Timor-Leste. E está empatado com Colômbia, Indonésia, Panamá, Peru, Tailândia e Zâmbia. Lidera um ranking de 2017 na condição de países considerados menos corruptos, a Nova Zelândia, Dinamarca, Finlândia e Noruega. Aliás, vamos dar uma olhadinha para a gente ver ali, olha, está aqui. O primeiro é Nova Zelândia, depois Dinamarca, Finlândia, países menos corruptos, ou seja, estão exatamente no topo ali do que se pode dizer de países corretos. O Uruguai é o melhor colocado aqui quando a gente fala da América do Sul, 23º lugar. O Brasil está na 96ª posição ao lado da Colômbia. Vamos ver os piores ali. Os piores na outra ponta da lista. O Afeganistão em 177º e a Somália ali na 180ª posição. Dos 180 países, a Somália é um dos piores. Bom, detalhe, corrupção se combate de várias maneiras. Um é o que a gente está vendo agora, que há, obviamente, um aparato de Estado muito mais forte, mais intenso nesse trabalho. Esse é um lado. O outro lado é a população do país resolver não dá certo. Ou seja, o que esses países de primeiro mundo que a gente está vendo ali, a Noruega hoje também tem índice de desenvolvimento econômico número 1, de satisfação das pessoas em viver no país, é porque a sociedade decidiu não praticar nada que fosse irregular ou que prejudicasse o outro. Ou seja, uma coisa é o que faz o Ministério Público, o que faz a Justiça, o que faz a Polícia Federal. Isso nós estamos vendo um aumento no país e é extremamente importante. São instituições trabalhando. A outra coisa são as pessoas decidirem dizer não à corrupção, a pequena e a grande. Esses países todos disseram isso. A população desses países decidiu dizer não à corrupção, além do Estado fazer a parte dele também. Vamos falar de um outro assunto aqui que também nos coloca numa situação muito ruim se comparado ao restante do mundo, sobretudo ao mundo desenvolvido. A destinação do lixo ainda é um dos grandes gargalos dos municípios brasileiros. São mais de 3.000 prefeituras que ainda utilizam lixões para receber resíduos domésticos diariamente. Lixão é exatamente aquele terreno, vamos usar uma expressão do interior, terreno baldio, que o caminhão da prefeitura vai lá, despeja o lixo e fica ali, ou seja, a céu aberto. Terrenos que acabam contaminados por agentes químicos e resíduos industriais, sem falar dos lençóis freáticos devido à infiltração e também do ar com a queima do lixo. Além dos problemas ambientais, a economia também sente o peso do descontrole. Os gastos anuais com essa destinação irregular podem chegar a 600 milhões de reais por ano, no caso dessas prefeituras. E de quanto seria o custo para erradicar os lixões? Eu recebo Carlos Fernandes, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes. Seu Carlos Fernandes, boa noite. Boa noite. Bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado aí pelo convite. Há pouco mais, imagina, é o nosso prazer, há pouco mais de 20 anos eu fui profissionalmente conhecer um lixão. Eu tinha visto isso quando eu era criança, estou falando lá do começo dos anos 80, mas há 22 anos, para ser preciso, eu conheci um lixão profissionalmente porque tinha ali um trabalho de geólogos preocupados com a contaminação de lençol freático. Mas ali tinha uma série de explosões, porque os gases provocam explosão no lixão, e sem contar o que é absolutamente visível, aquela sensação de degradação ambiental pura, ratos, bichos, aquela coisa toda. Por que a gente ainda tem lixão? É uma decisão política? É um problema de custo que isso gera? É uma escolha? Ou por que nós estamos ainda com uma situação que nos deixa no século XIX? Piotr, eu acho que isso aí é uma política de Estado, sabe? Porque no Brasil parece que o lixo desaparece por um milagre. O sujeito põe o saco na porta de casa, o lixo some e ninguém paga por aquilo. Então parece que o lixo é de graça, né? E não é isso que acontece nos outros países. Nos outros países, a população ela é educada para entender que lixo, gerar lixo, sai caro. E que tem que ser pago pela população. Chega num extremo, quando você vai para a Alemanha faz com que o lixo fique caro para o cidadão gerar menos. Então aqui nós temos um problema de educação. A população, você sabe que as pessoas não dão valor por aquilo que elas não pagam. Né? É um comportamento humano. Então, nós temos que resolver isso. Isso tem que ser resolvido uma discussão com a sociedade, muito transparente, né? Explicar o que é isso. Porque nós temos um exemplo recente, quando Portugal entrou na Comunidade Europeia, Portugal tinha 306 lixões, que era o número de municípios de Portugal. Eles fizeram um programa
Em 97 a 2002, isso é 5 anos, eles erradicaram os lixões. De erradicação. Quer dizer, Portugal, é claro, Portugal é do tamanho da cidade de São Paulo quando você pensa, quando você fala em geração de lixo. Portugal gera 10 mil toneladas por dia, que é menos do que gera a cidade de São Paulo. Mas foi feito ali uma solução que veio com uma discussão aberta com a sociedade, como é que é esse problema. Porque em todos os países do mundo se cobra isso da população. Aqui no Brasil nós temos, claro, sempre o argumento que você paga muito imposto, né? E a população não tem nada de volta. Mas o lixo não é uma questão de imposto, o lixo é um serviço prestado para o cidadão. E quais seriam hoje as destinações do lixo? Obviamente que uma coisa mais fácil é o que boa parte das cidades ainda faz. Tira de longe da cidade e coloca em algum lugar. Né? Afasta, mas com todos os problemas dos quais nós já citamos. Nós temos reciclagem de muita coisa, temos aterros sanitários. Quais seriam esses destinos? Onde é que a gente pode, como é que a gente pode resolver o problema? Eu sei que eles têm um custo, mas seriam quais? A primeira coisa é acabar com o lixão. Né? E depois, foi assim que eles fizeram em Portugal. Vamos acabar com o lixão, porque ele entrou na comunidade europeia e a comunidade falou, você tem que acabar com o lixão em 5 anos. E assim foi feito. Porque todas as outras soluções, elas são mais elaboradas, mais caras, demandam mais investimento. Né? Nós temos que... Acabando com o lixão, aí nós vamos fazer um planejamento do como a gente vai caminhar. Mas tirar aquele lixo eu faço o quê? Coloque em aterro sanitário? Coloque em aterro sanitário num primeiro momento. Essa é a primeira alternativa. Você sabe que na Europa, e eu estava vendo na Califórnia também, né, hoje já você tem taxas muito grandes que você paga para não incentivar a criação de mais aterros. Então, o cara que quer licenciar um aterro paga um FII ambiental grande. E o passo seguinte do aterro é o quê? É reciclagem de tudo? Eu acho que é a reciclagem, é o reaproveitamento, é o que hoje se chama de economia circular, né? Isso aí, o aproveitamento energético. Todas essas soluções, elas têm que ser discutidas com a sociedade, que cada uma tem seu custo. Essas soluções todas nós já temos em funcionamento em alguns lugares do país? Tanto reciclagem total, reaproveitamento de lixo? Não. No país hoje, a média da reciclagem do país hoje é 2%. 2%? 2%. E nós não vamos sair muito disso, o Piotr. Sabe por quê? Porque muitas das embalagens que estão aí não são recicláveis. E, apesar de terem aquele selo da reciclagem, então tem que começar daí, tem que certificar as nossas embalagens, tem que ter indústria para reciclar. Não adianta você fazer a coleta seletiva se você não tem quem processe e quem use aquilo como matéria-prima. Que é um anticlímax violento para o cidadão consciente que vai lá, separa o lixo e depois descobre que se junta tudo de novo. Você sabe que outro dia tem uma prefeitura aí que parou de coletar o vidro na coleta seletiva. Por quê? Porque o vidro dela, que ela coletava, tinha que viajar 1.000 quilômetros para chegar numa recicladora de vidro. Então, é totalmente inviável. Então, tudo isso tem que ser planejado, isso tem que ter planejamento com prazo, com orçamento, com funding, né, com compromisso de todos. Então, nós temos que andar bastante. Mas primeiro vamos acabar com o lixão, que a gente já sai do século XVIII e entra no XX. Né? E acabar seria pôr num aterro, no primeiro momento. Veja, o que a gente acha hoje, com o Brasil, ele é um país que nós temos que olhar mais para os Estados Unidos do que para a Europa, por causa da nossa extensão continental. Temos similaridades, né, de tamanho, de dificuldades. Os Estados Unidos, você tem uma ideia, na década de 80, tinha 8 mil aterros sanitários, quase 9. Hoje tem 1.800. Por quê? Porque um aterro pequeno, ele é antieconômico, a tonelada sai muito cara. Então, o que eles fizeram? Se juntaram, né, em aterros regionais, que eu acho que isso que nós vamos ter que fazer. Perfeito. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico. Obrigado pela oportunidade. A gente vai voltar ao assunto. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.